Então, tô aqui de volta, trazendo mais um programa sem contexto. E agora há pouco eu tava ouvindo a música Plastic Hearts, da Miley Cyrus, que ela lançou ano passado. Eu ouvi essa música pela primeira vez semana passada, por causa que eu tinha visto algumas matérias, algum conteúdo falando sobre, né, o disco que ela lançou ano passado. E tava, inclusive, fazendo comentários sobre, tipo, que agora era um álbum de rock, tá ligado? Era um álbum rockista, assim, e tal. Daí eu fiquei, sei lá, vou conferir, vamos ver o que eu acho, entendeu? Eu ouvi a faixa título, eu achei bem legal essa música daí. Eu já tendo ouvido ela mais algumas outras vezes agora, posso dizer que achei uma música bem foda. Eu, como alguém que nunca fui apegado em nenhuma música da Miley Cyrus, essa daí provavelmente então já se tornou minha música favorita dela. E é legal, a intro dela é bem maneira, começa ali com... Acredito até que seja um tamborzinho, não parece estar sendo feita com bateria. Parece que começa com um tamborzinho ali e tal. Mas depois daí entra mais instrumentos, inclusive chega até um solo, né? De 20 segundos, mas né, pelo menos é um solo de guitarra. Então, pra mim, se todos os instrumentos que a gente ouve nessa música foram tocados por pessoas, pra mim dá pra chamar de rock, sim. Eu só não saberia dizer qual estilo de rock seria, mas eu confesso também que tem bastante uma pegada daquele estilo, um estilo popular de música que tem hoje em dia, que as pessoas chamam assim de sem gênero, sabe? É uma coisa que cada vez mais tem acontecido, entendeu? Vários artistas estilo, tipo assim, Billie Eilish, sabe? São usados como exemplo de artista que faz um som assim, entendeu? Que é um som sem gênero, ele mistura várias referências, vários instrumentos ou várias batidas e tal, e daí tenta criar um som que consegue apelar para pessoas diferentes por razões diferentes, sabe? Então eu diria que talvez essa música seja mais nessa pegada e tal, mas independentemente de qual rótulo ela mereça ter, né? Eu achei a música foda, eu achei a música maneira. A Miley Cyrus hoje em dia ela tá com uma voz meio rouca que ela não tinha, né, no começo da carreira dela e tal. Provavelmente algo que ela adquiriu devido aos anos, né, de bebendo, fumando e coisas desse tipo, né? Isso modifica a voz de um artista e tal. Mas eu acho que isso daí ficou muito maneiro. A primeira vez que eu tinha ouvido a voz dela, assim, foi num podcast que ela fez com o Joe Rogan no ano passado, né? Mas daí o primeiro trabalho musical dela que eu ouvi com essa voz foi essa música daí. Eu acho que ficou bem maneiro, combinou com a música e tal. Ficou foda, sabe? Encaixou de uma maneira que ficou bem interessante, que provavelmente não teria acontecido se ela não tivesse essa voz rouca. Então, fica aí uma recomendação para quem ainda não ouviu. Vai dar uma conferida que eu acho que pode agradar muita gente que gosta do trabalho dela e muita gente que nunca tinha gostado, que é o meu caso, pode achar essa música bem interessante. Então, desculpa se vocês ouviram, mas né, vamos lá então. Hoje o tema principal desse episódio vai ser outra coisa que eu conferi semana passada, só que agora é uma série, né? Trata-se da série Invencível, que tá aí fazendo parte do catálogo do serviço Prime da Amazon, né? Saiu no final de março e eu fui assistir o Invencível principalmente motivado pelo fato de que, né, como eu falei no primeiro episódio ou no primeiro programa sem contexto, não sei se foi no primeiro programa sem contexto ou no episódio anterior ao primeiro programa sem contexto, que eu falei que é difícil pra mim surfar no hype das coisas e tal. Mas então, né, como eu vi no Invencível alguma coisa que tava em alta e tava, tipo assim, algo moderno, recebendo atenção e que tinha qualquer chance de eu me envolver com aquilo lá, eu aproveitei e falei, bom, vamos conferir isso daí, porque se eu puder depois extrair conteúdo a respeito disso, vai ser bom, né, pro meu programa. E foi isso que aconteceu, então eu assisti a série 2 vezes ao longo da semana passada, tipo, na verdade começou sem ser nesse domingo no outro, então foi... Enfim, 8 dias aí eu assisti a série 2 vezes. Uma vez eu assisti sozinho, daí eu vi legendado, e depois, como eu tava assistindo acompanhado, eu tava vendo dublado, daí eu aproveitei daí porque, né, eu poder interpretar as coisas de maneiras diferentes, as duas etapas, e fazer mais anotações mentais do que eu gostaria de estar falando e tal. Então, esse review, essa análise da série Invencível vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte daí, agora, é para qualquer pessoa que ainda não assistiu a série, entendeu? E pretende assistir, não se preocupa que vai ser completamente livre de spoilers o que eu vou falar aqui primeiro, né? Então, o que é essa série do Invencível? É uma animação, né? Uma animação que um dos principais diretores é um cara chamado Robert Kirkman,
Espero não ter errado o nome do cara, mas se eu errar ao longo do programa, eu tava falando errado o tempo inteiro. Mas enfim, esse Kirkman é um cara que ele escreveu um quadrinho, começou a ser publicado em 2003, um quadrinho, né, uma história em quadrinho de super-herói, chamada Invencível, que teve 144 edições. Aí agora, esse quadrinho sendo adaptado, né, pro serviço Prime, né, serviço de streaming, né, concorrente aí da Netflix, para quem não sabe exatamente o que é, e, né, e um dos principais encarregados por trás desse projeto é o mesmo cara que escreveu, então isso sempre é um bom sinal, né. Tem uma série que saiu com 8 episódios, e basicamente o que ela é? Essa foi só uma primeira temporada, então a história ainda não foi concluída, né? E já foi confirmado que terá uma segunda e uma terceira temporada, devido ao, né, ao grande sucesso que foi essa primeira temporada aí. E então, sem spoilers, é uma história assim de super-heróis. A gente acompanha um personagem chamado Mark Grayson, que é um rapaz aí de 17 anos, que ele tá na sua etapa assim de começar uma vida assim de super-herói e tal. Ele tem um pai que também é um super-herói, então uma pessoa que ele sempre enxergou aí nessa vida de combater o crime e salvar a humanidade. E tem um caráter, o ponto principal, o selling point mesmo dessa obra, é uma questão da violência, é a questão do gore, entendeu? É uma obra que é uma obra com super-heróis que vai te mostrar imagens e cenas e coisas que tu não espera enxergar em todas as obras de super-heróis que tu confere, né? Principalmente aí, para quem só tá acostumado com o produto da DC, o produto da Marvel, né? Quem já assistiu aquela série The Boys, né? É basicamente naquela mesma linha, só que agora é uma animação e tem diferenças, tem particularidades, né? Não são obras iguais, os dois universos das duas obras são bem distintos, mas é essa temática aí, entendeu? Muita gente chama de desconstrução, eu não acho que o Invencível seja exatamente uma desconstrução, porque o que seria uma desconstrução falando de maneira mais objetiva e prática? Basicamente, uma desconstrução de qualquer estilo de obra, geralmente é uma obra que ela vai, por forma deliberada, ela vai te mostrar ela vai ser de um gênero e vai te mostrar coisas que normalmente tu não veria naquele gênero, sabe? Vai desconstruir ideias e conceitos que são normalmente clichês daquele gênero, entende? E apesar do Invencível fazer um pouco disso, ele também, ainda assim, toda a estrutura dele é basicamente a mesma estrutura de uma história, assim, de super-herói, sabe? Eu não vejo mesmo como uma desconstrução, eu realmente só acredito que é uma história para super-heróis, só que a questão de que eles fazem questão de mostrar um maior grau de violência, entendeu? É esse o selling point, entendeu? Eu não acho que seja realmente uma desconstrução que nem outras obras do gênero. Para mim é uma história de super-heróis com o gore, com a violência amplificada e escancarada, né? Essas coisas serão jogadas na tua cara e tu tem que estar sabendo disso quando for assistir. Então, no caso, não é uma série para criança, não é uma série para adolescente. Então, falando assim de maneira nua e crua, eu achei uma série legal, entendeu? Eu acho que todo mundo que tem qualquer interesse por esse tipo de tema, ou que ficou minimamente interessado com o que eu falei aqui, entendeu? E pode pensar assim, eu acho que esse tipo de história pode ser maneiro, uma primeira experiência, sei lá. Pra quem quiser conferir, eu recomendo, acho que é uma história que vale a pena tu conhecer, acompanhar e vai ver como que tu vai se relacionar com essas imagens, com essas cenas, com esses conceitos. Eu acho que é uma história que, sabe, tu vai entreter muita gente e vai ser uma boa experiência de modo geral. Recomendo pra qualquer um que estiver me ouvindo aqui, entendeu? Mas daí, dito isso agora, essa segunda etapa aqui desse programa, eu vou falar daí agora, eu vou fazer uma análise, um review bem aprofundado aí dessa primeira temporada, né, que foi distribuída em 8 episódios. E quando eu falo assim que vai ser uma análise bem aprofundada, é que, tipo, eu vou discutir conceitos e personagens e reações, enfim, de maneira bem assim, não só analítica, mas digamos que tá sendo muito do meu viés, entendeu? Como eu tinha falado para vocês recentemente, acho que foi no programa de sexta-feira, que não existe opinião imparcial, então eu não vou estar sendo nem um pouco imparcial nas minhas constatações, entende? Eu já sou uma pessoa já que conferi várias obras ao longo da minha vida, gosto muito de entretenimento, gosto muito de obra de ficção, gosto muito de conceitos, de arquétipos de personagem, então eu tenho já meu gosto de acordo com as minhas preferências, entendeu? Eu tenho, né, já tem várias construções, entendeu? Dentro de mim do que eu espero de vários estilos de obras, porque eu já consumi tanta coisa, entendeu? Que meio que já tem um monte de coisa guardada dentro de mim. Então essas opiniões aqui não é necessariamente coisas que eu vou estar falando assim, sabe? O que eu vou estar falando são
críticas ou desmerecendo a obra, falando que é uma obra ruim, mal feita. Não, muitas dessas coisas que eu vou estar falando são divergências criativas, tá ligado? Coisas que pra mim eu sei que me causam uma reação melhor, fazem com que eu me envolva mais, me sinta mais entretido, mais representado também, talvez, sabe? Então eu vou me aprofundar em vários conceitos aqui e tal, mas aqui, inicialmente, daqui eu recomendo que quem me ouça é só gente que já assistiu a temporada, e daí não tem problema de tudo que eu vou falar, porque né, vão ter muitos spoilers, vão ser muitos spoilers aqui e tal, ou alguém que realmente pensa, bom, eu não me importo de spoilers, ou eu não vou assistir essa série, entendeu? Então pode continuar acompanhando, porque daí vai poder ouvir bastante coisa assim e tal. Coisas que eu acho que são divertidas para quem gosta de entretenimento de modo geral, vão poder exercitar, né, a reflexão de vocês. Então vamos lá, então. Começando pelo primeiro episódio, o primeiro episódio eu acho que ele começa com um diálogo muito maneiro ali, sabe? São dois personagens que são, tipo, extremamente triviais pra história, mas eles têm uma conversa assim mais aprofundada e tal, sobre uma situação de um desses dois personagens ali com o filho dele, né? Eu vou estar assumindo que quem tá me ouvindo já ouviu, entendeu? Então é mais fácil eu falar, né? Aquele cara lá que ele tá falando sobre a vivência dele com o filho dele, sabe? Que não é filho dele de sangue, né, era filho da esposa dele e tal, que já vê logo de cara que o garoto teve uma infância e uma adolescência conturbada, ele era problemático, entendeu? E agora ele tá dando a volta por cima, se torna um rapaz responsável. Então já começa com um diálogo assim que tomou minha atenção, então acho que foi uma boa jogada assim tal para começar a história, entendeu? Foi um bagulho, uma maneira interessante, mesmo que não vá ter, né, repercussões muito grandes a longo prazo, já é uma maneira de trazer a tua atenção logo de cara, por causa que tu vê que teve uma construção por trás daquela conversa, entendeu? Conseguiu desbanalizar, então eu acho uma coisa interessante de montar. Daí a cena subsequente é aquela que tá os Mauler Twins, né, os gêmeos, aqueles azulzões, fortões, grandões, passando fogo lá na Casa Branca, e tal, ou a casa do presidente, não sei se nesse mundo aqui eles também chamam de Casa Branca, acho que sim, acho que eles já falaram sobre esse termo, mas enfim, né, então passando fogo lá e tal, e daí essa primeira cena, eu acredito que ela é tipo assim, uma maneira assim de fazer com que as pessoas criem uma falsa sensação de familiaridade e de segurança, entendeu? Porque ela tem uma estética muito parecida assim com os, os quadrinhos, não, as animações da DC que a gente cresceu vendo, tudo mais. Nada daqui te choca demais. As únicas coisas que dá pra observar, por exemplo, eles fazem questão de mostrar os personagens que foram carregados pelo Vento Vermelho, né, o Red Rush, e fazer com que eles vomitaram por causa da grande velocidade, e também aquele bait que o Asa Negra, né, que é o clone de Batman ali e tal, quase morre e já consegue criar uma apreensão mínima e tal. E também o que deixa outra função dessa série, além de dar um falso senso de segurança pro espectador, é também aparecer o Omni-Man e já mostrar que ele é bem mais forte que os outros, né? As coisas que ele faz ali e tal, que ele poderia ter resolvido tudo ali logo de cara, já mostra um pouco da personalidade dele, que ele é um cara, sabe, seguro, arrogante, entendeu? Que ele não tem, né, não se sente necessário de ajuda para resolver esses problemas e tal. E nesse primeiro episódio, outra das coisas que é notável é quando o Nolan conta a versão a versão falsa de Viltron lá pro Mark, que é aquela versão bonita e nobre de que eles viajam pelo universo ajudando os planetas a crescer, se desenvolver e tal, né? E também a gente vai vendo que é notável o descontentamento do Nolan com relação ao fato do Mark ter poderes, entendeu? Tu não entende se é porque ele tá decepcionado, porque o garoto demorou muito para despertar os poderes, porque ele já tem 17 anos e esse é tipo o tempo limite, né, dos Viltrumitas mostrar seus poderes, ou se tem outra coisa por trás, mas em vários momentos eles te dão um take, te dão um close pra tu ver que ele não tá animadão com a ideia de que o filho dele tá com poderes, então tu já começa, né, já é uma ideia de que tem algo errado ali, por alguma razão, o Nolan não tá tão feliz quanto ele supostamente deveria estar, né. Aí então vamos ver. Nesse primeiro episódio também o Mark já começa a fazer um monte de, tipo, spoiler de modo geral, eu vi que muita gente considera o Mark incompetente e eu sou uma dessas pessoas, tá ligado? Pelos comentários da internet dá pra ver que o grande público das pessoas que assistiu o Invencível, claro que não só porque ele só apanha, então não dá, é muito engraçado, né? Esse daí tem uma piada dentro da própria série de que ele se chama de Invencível, todo mundo falando assim, isso não é meio otimista e tal, mas eu talvez seja ainda mais severo do que ele, porque eu acho que realmente ele todas as coisas que ele podia vacilar e fazer errado, ele fez e tal. E eu acho que isso é de propósito, né? Eles querem que a gente veja ele como incompetente, e é isso que ele mostra logo de cara, entendeu?
Não tem. Não esconde nisso. Eu acho que nesse primeiro episódio, o mais notável de tudo. Claro que tem toda a questão do treinamento com o pai dele. E dele levando surra no colégio, que é outro clichê que a gente já viu, assim, por desde o Peter Parker apanhando e tudo mais. Mas, né, ele apanhando do bully e também do. O treinamento do pai dele e tal. Só que daí tu meio que dá uma colher de chá pra ele nessas questões. Pra mim, eu acho que nesse primeiro episódio, a cereja do bolo é quando ele fala. Quando ele tá tendo aquela discussão com a mãe dele de noite. E ele fala pra mãe dele, me obrigue, sabe? Quando a mãe dele manda ele entrar, ele fala, me obrigue. Aquela foi muito coisa de moleque mimado, assim, e tal, de moleque tem que levar uma camaçada de pau mesmo. Então, pra mim, o Mark, ao longo dessa primeira temporada, ele só pisou na bola constantemente e toda hora, sabe? Tudo que ele poderia mostrar alguma coisa melhor, ele só fazia merda. E essa, nesse primeiro episódio, pra mim, a primeira grande merda dele foi isso. Daí eu falei, porra, que arrombado, ele sabe que a tua mãe é uma mulher normal. E depois ele tem mais um diálogo ali que ele fala estupidez e tal, de um jovem que não tem jeito com as palavras. Mas, né, a pior parte foi quando ele falou me obriga, ele foi muito lamentável. Né? E nesse primeiro episódio daí a gente vai ver então que ele é bem imaturo como filho e ele é responsável como super-herói, né? Porque logo de cara ele já começa a virar super-herói, ele já tem a primeira personagem que um dos primeiros vilões que ele ataca é o Titã, né? Que é um personagem que vai aparecer depois, mais adiante, acho que no quinto episódio que ele retorna e tal. E, e o pai dele já também já adverte ele falando que ele fez um monte de merda, já tá pulando algumas etapas, tá quebrando um monte de coisa, então ele tá mostrando o pacote completo, né? De coisas assim, de erros, de conduta, digamos assim, né? E daí agora, antes da cena final, a gente tem mais um bait que, digamos que eu diria que o objetivo deles é te dar uma falsa sensação de segurança. É quando a gente, depois dos créditos já, né, a gente vai ver mais uma cena que é a cena que primeiro começa a gente enxergando mais um pouquinho sobre os Guardiões Globais. Aí a gente dá a falsa sensação de que, né, são personagens que tu tá conhecendo, tu vai conhecer e vai passar por isso, até que chega na cena final, né, que eu já tinha visto essa cena antes de assistir a série, porque eu já tinha visto, né, coisas no Facebook que começaram a fludar minha timeline, eu já tinha visto esse clipe, que é a cena que o Nolan, né, o Omni-Man, massacra ali todos os personagens ali dos Guardiões Globais. Inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, eles já modificaram essa cena daí pra animação pra ficar um pouco menos, sabe, one-sided, um pouco menos, sabe, de um lado só, sabe? Sem chances alguma dos Guardiões Globais reagirem, porque parece que nos quadrinhos é uma vitória ainda muito mais maçante, assim, muito mais, né? O Nolan sai muito por cima deles e tal, mais do que já foi essa versão daí, né? E é o ponto alto do episódio, né? Com certeza é uma ótima maneira, assim, de terminar o primeiro episódio desse tipo de série, porque daí todo mundo que não sabia o que ia ver pega de surpresa, fica chocado, fica impactado com ele matando um personagem após o outro ali e tal, que, né, que eu falei, tinha assistido. É nesse momento que eles realmente, assim, vamos tirar da cara de vocês tudo que vocês achavam que ia ser essa série, a gente vai mostrar que não vai ser sobre isso, né? Então daí tu já nota também o ponto Nolan muito mais forte que os outros personagens, né? Tipo, o Red Rush, que é o primeiro personagem ali que parecia que ia ter alguma maneira de enfrentar ele, por causa que ele começou salvando os outros, mas depois, assim que o Nolan colocou as mãos nele, matou ele, né? Explodiu a cabeça dele. Aí vários outros personagens foram mortos, tipo, acho que aquela Vulto Verde é o único personagem que sequer conseguiu fazer nada, ela só foi empalada no rosto, assim, e morreu instantaneamente, né? O Marciano por 2 vezes se agarrou no corpo do Nolan, mas na segunda ele já foi morto quando ele fez isso. O, o personagem peixe lá, que eu não sei o nome, também não importa, peixe lamentável lá, por 2 vezes ele conseguiu parar o corpo do Nolan e tal, mas depois ele só levou uma martelada na cabeça e explodiu a cabeça do peixe. Acho também legal notar o Asa Noturna lá, o Asa Negra, acho que é Asa Negra. A Asa Noturna é outro personagem. Então, mas aquele Asa Negra que a morte dele, pra mim, é exatamente o que o Batman deveria ser nas histórias do DC, tá ligado? Porque realmente mostra, ele tenta fazer alguma coisa e ele vira merda na primeira vez. Porque é isso que um corpo de um ser humano normal aconteceria se ele levasse impacto desses personagens super poderosos, sabe? Ele ia virar um pedaço de churume, ele é arregaçado mesmo. Assim que ele bate no chão, o corpo dele se estoura, né? O Asa Negra, obviamente, ele era
ou né, uma cópia, assim, digamos, do Batman, assim como o Nolan é claramente uma cópia do Superman, né, um clone do Superman. A gente conhece esse padrão de personagem, quem conhece bastante histórias em quadrinhos sabe que existe esse termo, né, clone de Superman, porque quando tu bota o personagem ali com essas skills, tudo muito apelão, né, e no caso do Nolan ele ainda vem com o fato de que ele é um alienígena, né, então ele é alienígena com todas as coisas dele muito mais alto do que os personagens da Terra. Né? Só que ele dá uma surra ali em todo mundo, mata o Imortal, mata a Mulher Marcial, que foram os dois personagens que mais causaram dano nele, eu acredito. Né? O resto tudo foi pro saco, ele levou pau, 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 morreu, morreu, morreu. Inclusive também acho também interessante notar outra diferença do quadrinho, que eu acho que eles poderiam ter incluído na série, eu não sei por que não quiseram incluir, que no quadrinho eu sei que tem um diálogo final entre o Imortal e o Nolan, sabe? Na hora que o Nolan mata ali a Mulher Marcial, que ele torce a cabeça dela, né? Depois que ele vira e ele vai matar o Imortal, ali na animação ele só fala assim, por quê? Por quê? Né? Ele fica, uai, uai, acho que é só isso que ele fala. Só que no quadrinho ele fala uma frase que eu acho que ficaria melhor, que ele fala assim, eu nunca gostei de você. E daí o Omni-Man corta a cabeça dele e depois ele fala assim, o sentimento era mútuo. Eu acho que ele fala depois que ele corta a cabeça, mas como eu não li o quadrinho, eu posso estar errado, né? Só vi o frame assim e tal, só a imagem assim, né? Mas eu acho que isso daí ia ficar legal, por causa que, considerando que o Imortal ia voltar à vida no sétimo episódio pra morrer mais uma vez, então já ia mostrar que eles têm uma rixa, né? Uma rivalidade ali. E acho que faria sentido, entendeu? Mas ali, por algum motivo, eles não quiseram nem deixar essa frase aí e só falaram, trocaram só pelo não. Então acho que essa é uma coisa, uma pequena mudança que eu acho que eles não deveriam ter feito, né? Aí então, pro segundo episódio, então, a gente começa com começa com um começo que se liga com o começo do primeiro episódio, né? Que é uma cena que a gente vê de novo aquele mesmo personagem lá do começo, lá que tava conversando com um colega de trabalho dele, agora ele tá ali acompanhado pelo filho dele, eles passam por uma experiência de quase morte ali e tal. Esse episódio dele vai ser basicamente focado na recuperação do Nolan, né? Depois de ter matado todos os membros dos Guardiões Globais, ele foi socorrido lá pela agência do governo, que eu não sei o nome, então vou chamar de agência do governo. Nesse segundo episódio, a gente é apresentado pro Cecil, né? O Cecil, acho que eu não sei como é que eu vou chamar ele, pode ser Cecil ou Cecil, né? O Cecil e o Damon Darkblood, que é o demônio, aquele investigador, né? Dois personagens que eu achei interessantes, legais nessa primeira temporada, por causa que, né, eles tinham uma função, cada um deles tinha uma função bem específica e eles eram consistentes em torno daquilo que eles queriam ser, né? Do que eles queriam provar e tal. Aí, nesse episódio, é a primeira vez que o Mark vai numa missão, né? Uma missão, assim, real, que ele vai ter que lutar e salvar vidas. Ele já tá com um uniforme de invencível e tal. Que é naquela primeira vez os Flaxans estão invadindo a Terra, né? Então, e daí ele é salvo lá pela Tintin. Eu acho que é tropa adolescente, tropa jovem. Vamos chamar de tropa jovem, né? Se for o nome errado, foda-se, né? Porque Tintin é ruim de falar. Então, a tropa jovem chega lá pra salvar ele, porque ele tinha ficado travado, o que é compreensível, nesse ponto que eu dou colher de chá pra ele, porque ele nunca tinha visto morte, violência, chacina na frente dele, então nessa parte aqui, essa travadinha dele, pode, tipo, eu não vou ficar tão puto com ele, embora ele seja caçoado por isso, né? E daí, mas os outros os super-heróis ali, no caso, o resto da tropa jovem, também tem dificuldade para lidar com os Flaxans, eles só têm a sorte de que os Flaxans têm que recuar, né? Porque o tempo deles estava passando rápido demais aqui, eles estavam envelhecendo rápido demais aqui. Aí nisso, daí a Eve e o Mark começam a se relacionar no colégio deles, né? Eles compartilham suas identidades e começa ali aquela nova relação ali entre esses dois super-heróis. O Mark daí é levado pela Eve para conhecer o restante da tropa jovem. Lá a gente conhece, né, um mínimo dos traits de cada personagem. O Rex vai ser o cara meio escroto, o douchebag, sabe? O cara zoeiro, esse que ele vai ser. O robô, que até então a gente pensava que era um robô mesmo. Ele vai ter aquela coisa de ser super analítico, super, né, mecânico, nada emocional, nada emotivo, né? A Duplicate, honestamente, eu não vejo personalidade nenhuma nela até agora. Ela não tem nenhuma fala, nenhum momento assim que tu consegue entender como é que ela é, que tipo de coisa ela pensa, que tipo de pessoa ela é, tá ligado? Então, eu não senti nada dela, e muito menos nessa primeira cena, né? Então era basicamente isso. Eu acho que são só esses quatro personagens que tinha na Tropa Jovem, se eu não tô errado, né? E daí, na hora que o Nolan se recupera, é a hora que ele pega e fica bolado lá, ele fica puto quando ele fala
do uniforme dele que ele quer de volta, e é ali que a Debbie começa a. Eu acredito que é ali que a Debbie começa a suspeitar dele por causa daquela nota que ele fica muito revoltado na hora de pedir pela roupa dele, né? Aí o Mark ele recebe a missão de ir pro espaço interceptar o Allen. Né, que na verdade o Cecil pede pro Nolan ir, o Nolan não vai, por causa que ele tá, né, recém-recuperado, e daí o Mark se oferece, e daí ele fala, ele nem é tão forte assim, vai lá e lida com o Alan, né. E quando ele chega pra brigar com o Alan, o que acontece? Ele apanha mais uma vez, sorte dele que o Alan é gente boa. Então, né, a gente tá vendo que é um tema recorrente. Qualquer lugar que o Mark chega, ele vai levar umas paladas, né. Então daí o Alien desceu o cacete nele e tal, mas era um ser gente boa, rola toda a confusão sobre o que ele foi lá fazer, que ele errou o lugar que ele deveria estar indo e tal. Então, né, mas essa é a primeira aparição do Alien, que é um personagem importante, por acaso, né, quem assistiu essa primeira temporada e não tinha notado, eu tô dando spoiler de que ele é um personagem importante para essa história toda. Né? Aí o Cecil ele começa a visitar lá o Nolan, começa a fazer perguntas e tudo mais, e paralelamente a isso, acontece aquela cena que o Todd entrega o número da Amber por Mark, né? Que vai começar a desenvolver outra subplot dessa primeira temporada, que é o relacionamento da Amber e o Mark. Esqueci de falar que nesse meio, antes disso, inclusive, acho que era antes do Alien ter aparecido, tinha o segundo ataque dos Flaxans. Agora eu não tenho certeza se foi antes ou depois, mas eu acho que foi antes. Que foi o segundo ataque dos Flaxans. Era no momento que o Nolan ainda tava no hospital. Né? Que é aquele segundo ataque dos Flaxans que rola. Que tem o único bom momento do Invencível nesse episódio, que é quando a Eve tá tomando uma ruim, ele fica meio que bolado, ele fica putaço e vai pra cima daquele alienígena líder que ele arregaçou a cara desde o começo do primeiro confronto, e desce-lhe um cacete nele ali e tal. Mas depois eles começam a ser dominados também. Só que dessa vez quem salva eles é bem dizer, é o robô, né? O robô que consegue. Todo mundo começa a combater as pulseiras, mas o robô que descobre os hertz lá e tal. E daí ele consegue emitir uma frequência que destrói todos aquelas pulseiras que mantinham os Flaxians protegidos e eles tiveram que fugir, né? Porque daí eu voltei pra trás porque eu tinha falado do terceiro ataque dos Flaxans da Terra, né? Que daí o terceiro ataque dos Flaxans da Terra, mais uma vez o Mark leva uma surra. Eu realmente fico assim, cara, é o tema recorrente da história, né? Ele tá sempre tendo que apanhar. No mesmo episódio que ele apanhou pra um ET, ele tem que apanhar pra outro, ele precisa realmente apanhar pra dois ET diferentes no mesmo episódio, né? Ele leva uma tunda e daí aparece o Omni-Man pra ter mais um momento pra mostrar como ele pica. Que daí ele vai lá pra dimensão dos Flaxans, arregaça lá os Flaxans durante semanas antes de voltar pro planeta dele e tal, né? Volta barbado e tudo. Então, né, é isso aí. Esse episódio termina daí com uma confrontação verbal entre o Cecil e o Damon Darkblood, né? Eles têm aquele momento lá que o Cecil ameaça o demônio, fala que se o demônio não parar de se meter nesse caso, ele vai ter que mandar o Damon pro inferno ali e tal. Né? O terceiro episódio começa com os discursos do Nolan, né, referente ao enterro dos Guardiões Globais, lá que ele tá mentindo, falando um monte de merda, que a gente sabe que ele que matou os Guardiões, né? Ele tá sendo tremendo um filho da puta. Mas, né, é isso que o Nolan faz nessa primeira temporada, basicamente. No final, né, no enterro de verdade, digamos assim, que são dois enterros seguidos, né, a gente tem aquela primeira interação entre o Damon e o Nolan. O Nolan chega né, e começa a querer prensar o demônio e também jogar culpa pra cima dele, sendo que ele sabe muito bem que ele é o culpado, né? E nisso daí o robô também, nessa mesma cena, o robô é convidado pra se tornar o líder dos novos Guardiões da Galáxia, né? Quando a família dos Grayson volta para casa, o Nolan começa a expor daí mais características dele que causa uma revolta, uma repulsa por parte do Mark e da Debbie, né? A gente queria falar dos Guardiões lá e tal, que a Debbie fala que eles eram amigos dele, ele fala, não, eram companheiros, e ele já queria pedir pizza e tudo mais, ele tava mostrando, ele mais uma vez mostrando que ele não era exatamente a pessoa que todo mundo na volta dele achava que ele era até então, né? Então, né, são pontos interessantes de desenvolvimento de personagem mostrando quem eles são de verdade, né? Depois nisso, o Mark ele tem a primeira conversa com a Amber pelo telefone, né? Meio cringe, meio chato, mas né, a história vai ter uma subplot romântica na história, tem que aguentar, né? Paralelamente a isso, a Eve tá descobrindo a traição do Rex, tem aquela cena que ela chega lá e ela descobre que o Rex tá ficando com múltiplas duplicates,
né? E ela sai de lá putaça, né? Revoltada com o namorado traidor. Aí a gente vai assistir um pouco da seleção da nova equipe dos Guardiões Globais, né? Com os personagens aleatórios que não tem nome sendo derrotados praticamente por todo mundo da Tropa Team, né? Da Tropa Jovem. Roubou filho da puta, entendeu? Essas coisas que a gente dá pra ver que roubou, claro que ele rouba, tá ligado? Que não faz sentido, ó, só ficou só os amigos dele lá, tá ligado? Tipo, o Rex realmente é um personagem tão mais forte assim, entendeu? Ou ele tava só sendo favoritismo. Claro que sabendo que o robô não é um robô, né? Ele é um ser humano, a gente entende que ele tava rodando pro favoritismo, né? Mas claramente o Rex não é um dos melhores, os personagens mais fortes daquela cidade ali, entendeu? Pra receber um posto nos Guardiões Globais, tá ligado? E eu não sei também quão forte cada um ali, né? Tem alguns daqueles personagens ali que são bem fortes mesmo, mas agora o Rex e o Duplicate, eu acho que eles sempre foram meio merda e sempre foram tratados meio como meio merda mesmo, então foi só ele usando o favoritismo dele, né? E essa cena termina com aquela surra que a menina monstro dá no Rex, que é bem legal, né? Ela desce o cacete nele por causa das bobagens que ele tava falando, e o Mark tem lá que tem que interromper, tem que salvar, e desce uma paulada na cara dela, ela se acalma, então é uma cena bem interessante, divertida de se acompanhar, mas o robô é um favoritista do caralho, né? Robô arrombado. Aí a primeira reunião dos Guardiões não vai muito bem, né? O Rex falando groselhada, o Sansão Negro querendo desaparecer, ele e o Rex tentando medir pica, e todo mundo cagando pro robô, tipo assim, se fode aí, robô, né? Mas daí é nesse momento que a menina monstro explica o lance da maldição dela, que é um tipo de coisa bem interessante, torna o personagem dela legal e tal, né? Ter uma maldição ali e tal, saber que a origem dos poderes dela não é a mesma coisa que os outros provavelmente tem um background, né? Eu já sei que tem porque eu já li a respeito, mas né, quem não leu a respeito deveria imaginar, porque ela fala que é uma maldição e tudo mais, e no final ela dá uma apagada ali que meio que também já dá uma ideia que o robô não é um robô, porque ele fala que entende ela. Embora tu pode estar falando, mas ele deve estar falando do fato de ser um robô. Mas não, ele tá falando do fato de que ele também é uma aberração. Por isso que ele entende menina monstro. Então, né? ah, o Mark abandona a Amber no primeiro encontro. É o tipo de coisa que, mano, por que essa guria saiu com ele pela segunda vez, tá ligado? Que guria estúpida. Sai com o cara no primeiro encontro e ele te deixa 2 horas do quarto dele sem fazer porra nenhuma, meu. Já tinha que ter ido embora, né? Mas o Mark abandona ela no primeiro encontro pra ir ajudar a Ivy a enfrentar o Dr. Sísmico, que é um personagem que eu achei bem engraçado lá e tal. Eu rachei as 2 vezes que ele falou lá que ele tem a faculdade de. Além de. Além de geologia, acho que é isso que é a faculdade dele. Ele tem lá de feminismo e com um doutorado em dança africana, algo desse tipo, sabe? Eu acho muito engraçado. Então, né? O Dr. Sismic é um personagem engraçado ali, tá? Por causa dos discursos que ele tem, o diálogo que ele tem com os heróis é muito maneiro. Muito maneiro no sentido de que é cômico, sabe? Né? E quando isso aconteceu, o Omni-Man tava derrotando o Kaiju, que depois ia voltar lá pra enfrentar com ele. Ia ser outra das perdas de tempo dessa primeira temporada, na minha opinião, né? Mas enfim. Aí, perto do final do episódio, os Mauler Twins conseguem escapar da cadeia com a ajuda do robô, que a gente vislumbra ele ali, né? Que descobre que era ele que tava por trás do suporte que os Mauler Twins receberam, né? E pra acabar o episódio, o Demi visita a Deb, né? E planta ainda mais a semente da dúvida na cabeça dela e tal. E a última cena que a gente vê é o Nolan e ele dá aquela respirada fria, aquele ar frio, que é o típico de quando o Damien Darkblood tá nos ambientes. Então, né, já vê que ali ele notou que o demônio teve na casa dele. Então, o episódio número 4 começa com uma cena bem interessante que eu acho que muitos de vocês devem ter se esquecido, que é a ressurreição do Cahor. Que é que Cahor é aquela múmia, entendeu? Tem uma múmia que aparentemente seria um personagem foda, um personagem pica, só que quando ele renasce, antes dele conseguir sair da tumba dele, como o Invencível tava voando muito baixo, a tumba dele fecha, sabe? E esse personagem, ele não existe nos quadrinhos, entendeu? Então, essa cena só tem 2 opções. Ou foi só uma piada, entre aspas, sabe? Que eles resolveram fazer, vamos começar com uma cena que rola, né, que rola a ressurreição de uma entidade que nunca vai sair da tumba dele, ou realmente é um personagem que será introduzido no futuro, tá ligado? Mas eu acho que talvez tenha mais chance de ser a primeira opção, então eu não sei o que eu acho, tá ligado? Apesar de ser uma coisa interessante, acho que é meio tosco tu fazer isso daí só como piada, sabe? Enfim, mas é até essa cena daí que eu acho que muitos de vocês nem iam se lembrar, né? E daí, depois de conversar com Olga, né, que a Olga é a ex-mulher, né, a viúva do Vento Vermelho, as suspeitas de Debbie a respeito de Nolan começam a aumentar, né? A Olga manda aquela frase que é muito boa, que todos os heróis mentem e tal. Isso eu acho que é uma frase muito legal pra ser usada dentro dessa série, né? E daí, nisso,
o Nolan tem aquela cena também que ele confronta o Damon Darkblood, né? Que a esse ponto, né, o Darkblood já tá convencido de que o culpado é o Omni-Man. Até, inclusive, te pergunta por que o Omni-Man não mata ele. O Omni-Man fala que não vai precisar matar ele, que ele vai poder, é só acusar ele e tal. Mas realmente tu se pergunta, que provavelmente é porque ele não queria levantar mais suspeitas e tal. Então, por isso que ele só se fez de louco, deve ser essa a razão, né? Porque a gente realmente não vê o que o David Darkblood é capaz de fazer ou não quando se trata de se defender, né? Ele, no momento nenhum, ele teve esse tipo de interação. A única vez que se meteram com ele foi pra se livrar dele de vez, que eu acho que é nesse mesmo episódio aqui. Né? Aí a gente vê os Mauler Twins que eles estão construindo uma nova câmera de clonagem. Na verdade é um só, né? Nesse momento tava só um deles porque ele tinha sacrificado o outro. Então ele tá fazendo a nova câmera de clonagem. E os Guardiões Globais são levados lá pra base deles, que é onde os últimos Guardiões Globais foram mortos. Aí eles têm mais uma interação, mais confusão, cenas pra te mostrar que eles não estão se dando bem, que eles não são uma equipe, né, bem lubrificada. Né? E nisso daí o Mark aceita aquela missão de escolta a Marte. A gente tem mais uma cena de triangulação de opiniões. Tu vê que quase sempre o Nolan quer convencer o Mark a fazer alguma coisa e a mãe dele, a Deb, que oferece uma outra perspectiva, de várias vezes ele acaba acatando, mesmo que subconscientemente, as ideias da mãe, como essa missão de escolta para Marte. Só que, né, mano, que que marketing merda, né? Enquanto ele tá indo pra Marte, a relação de Nolan e Debbie começa a se complicar. Tu vê que cada vez o Nolan mais tá perdendo a cabeça, tá sendo escroto, deixando escapar uns comentários, sabe, lamentável, que nem aquela hora que ele fala assim, tu não precisa trabalhar, que não sei o que lá. Ele não fala exatamente isso, mas é nessa linha, né? E ela fica puta e fala assim, tu tá querendo mandar... Ela até fala que tá querendo mandar eu ficar em silêncio, que não sei o que lá, só que nesse momento, porque ele queria ameaçar o Cecil que tava ali e ele ainda não tinha visto. Mas enfim, lá em Marte, o Mark consegue fazer pra mim. Foi o maior erro de todos que ele fez essa temporada, tá ligado? Mano, o Mark foi um saco de vacilo sem parar nessa temporada, mas nesse quarto episódio, cara, ele se superou. Porque o maluco tá em Marte, tá ligado? Motherfucking Marte, ele tá em outro planeta, ele consegue se distrair com um telefone vendo foto da namorada, que ele não valoriza, que ele não faz nada. Tipo, ele nunca tá com a guria, tá sempre viajando em outras coisas. Aí quando ele tá em Marte, ele vai mexer no telefone e quando ele olha, os terráqueos já foram levados, tá ligado? Foi tipo assim, cara, como é que tu consegue ser tão bosta? Sabe aquela meme do você só tinha uma missão, você só tinha um trabalho e ele consegue errar esse trabalho. E pra piorar, né, a gente sabe que ele acaba resolvendo da pior forma possível, né? Ele resgata seres humanos, mas, né, fazendo com que, primeiro, os marcianos sejam dominados pelos Sequids e também os Sequids tenham acesso à Terra. Então, o Mark, ele conseguiu condenar dois planetas, tá ligado? Dois planetas porque ele não conseguiu parar de mexer no telefone dele e fazer o trabalho dele direito, tá ligado? Mano, que moleque de merda, velho. Esse foi o pior de todos os vacilos desse arrombado, cara. Que puta vacilão esse Mark arrombado. Mas, né? E por algum motivo a Amber ainda não termina com o Mark, ela continua namorando com esse cara que tá constantemente dando vacilo, constantemente fazendo merda. E eu não entendo por quê, tá ligado? Tipo assim, simplesmente não entendo. Eu entendo, né? Porque faz parte do roteiro, tá escrito isso, né? Aí, perto do final do episódio, a gente vê aquele cena que o Cecil exorciza o Damien Darkblood. Apesar de ser uma cena legal e maneira, né? Que consiste com o que os personagens queriam. É uma pena que o Damien Darkblood dá adeus pra nós no quarto episódio dessa temporada. Mas, né, provavelmente no futuro ele volta. Assim espero, pelo menos. Né? Senão seria até meio triste que ele nunca mais aparecesse. Né? E daí o episódio encerra com a gente enxergando o verdadeiro corpo do robô, né? O Rudolph Connors pela primeira vez, que ele visita aquele ser asqueroso dentro daquele tubo de ensaio gigante. É assim que termina. O episódio número 5 é um dos meus favoritos, né, dessa primeira temporada. É um episódio que começa com o Titã atacando um depósito que pertence a uma facção rival ao Machine Head, né? O Face Mecânica, que é o chefe do crime lá. E daí, já vou destacar que eu acho. Gostei. Uma das razões que eu acho que eu devo ter gostado do Titã é porque ele tem uma música tema, entendeu? É uma música chamada Make Way for the King, que é aquela música que toca todas as cenas marcantes dele. Essa primeira, quando ele aparece pra invadir, começa. Sabe? É um artista chamado Ohana Ban. E o nome da música é Make Way for the King. E essa música também toca no final, na cena final desse episódio também. Então, eu gosto de música tema e quando eu consigo identificar uma música tema de um personagem, eu acho foda. Então, né? Isso aí, fica aí esse cúrio pra quem não tinha notado, né? Enfim.
a gente já vê mais uma cena do Mark deixando a Amber na mão, que é aquela cena que ela fica muito puta com ele porque ele foi buscar o cheesecake e tal. E daí ele marca mais um encontro com a família dela que... Ah, não, acho que isso daí... Não, essa cena daí ele vai marcar de de ir lá no negócio fazer a ajuda social. Então ele falhou no. Ele falhou no. Essa parte ele já errou, ele já não foi naquele jantar com a família dela. Então o Mark, ele tá. Cara, esse daí de não jantar com a família dela, tá ligado? E chegar depois, horas atrasado, realmente é o tipo de coisa que deveria ter feito a guria ter mandado ele tomar no cu dele. Mas por algum motivo ela não mandou, né? Aí o Mark, ele tá se dando mal em todas as outras questões, ele abandona o trabalho, ele tá indo mal no colégio, ele tá indo mal em tudo, e pra ajuda que ele tá indo mal como super-herói também, né? Como a gente sabe. Aí a gente tem mais algumas cenas pra conseguir entender o caráter do Titã. Primeiro a gente vê ele tocando fogo no prédio, aí depois que ele toca fogo no prédio, ele dá dinheiro pras pessoas, a gente fica meio confuso, tipo, qual é desse cara? Ele toca fogo e depois ele ajuda? Qual é o problema dele, sabe? E depois tem aquela cena também que já virou altas imagens na internet que ele manda aquela fala pros caras de que, ó, vocês querem realmente morrer por um salário mínimo ou vocês vão atirar pra cima e, né, fazer de conta que vocês fizeram tudo possível e todo mundo sai bem, todo mundo sai vivo. Que, né, então essa cena daí consegue mostrar que tipo de pessoa que ele é. E eu acho que outra cena que ajuda a vender o Titã como um personagem foda é aquela cena que ele tá diante do Machine Head lá, e daí que o Machine Head vende ele pra caralho, sabe? Que ele fala assim, ah, que eu não posso deixar ir porque tem muito bom, porque tem um cara que leva tiro, não reclama, e depois ele quebra a mesa e ele fala, é por esse tipo de coisa que eu não posso deixar de parar de trabalhar pra mim. Então acho que aquela cena é o tipo de coisa, é o tipo de, tipo de falas e cenas que a gente podia ter um pouco para outros personagens, tá ligado? Porque ajuda a gente enxergar o cara como alguém mais competente, e, por exemplo, com o Mark, que a gente não enxerga ele como competente. Enfim. Aí o. Ah, não, era nessa cena aqui que o Mark quer se atrasar pra jantar com a família dela, tá certo? Que ele tá lá cuidando de um meteorito, dele chega atrasado. E daí a Amber fala assim, cara, vou deixar pela última vez tu ter um compromisso comigo e tal. Que daí até tem aquela conversa no colégio que a Eve também aparece e ela, né, se dispõe a ir ajudar os, né, os frascos e comprimidos lá no centro comunitário e tal. Ela fala que vai ajudar lá também naquela noite. Aí tem aquela cena lá, né, que o Mark tá enfrentando o elefante, né, que é um vilão aleatório, e o Titã e a filha dele enxergam o Mark e a filha dele fala, ah, aquele cara ali é um herói, ele é do bem. Daí ele fala, é o que dizem. Daí você, papai, você é do bem? Ele não fala nada. Ele diz, legal, legal, cena maneira. Né? Enquanto isso, a Deb encontra o caderno de anotações do Damon Dark Blood, que ele deixou uma coisa lá nas coisas dela, e daí ela vai poder começar a ir mais fundo nas dúvidas dela sobre o marido, né? Aí a gente tem a primeira cena de discussão acalorada da Ivy com os pais dela, principalmente com o pai dela e tal, que o pai dela manda ela voltar pro Rex. Ah, todos os homens cometem erros. Muito bom porque é muito ruim, né? E a guria fica putaça, tu vê que os pais dela são. Nossa, não lidam muito bem, não tem um relacionamento muito bom com ela, né? Vamos lá. Após. O que que isso aqui. Ah, tá. É que eu tenho anotações aqui pra me lembrar de várias coisas, por isso quando dou umas pausas, né, gente? Porque é bastante coisa pra fazer todos os comentários. Enfim. Aí tem aquela cena que o Titã consegue se comunicar com o Mark, né? Ele escreve quase que invencível no telhado. E o Titã ali, pra mim, ele fala algumas coisas bem. Dentro do contexto da série que eu concordo, tá ligado? Que ele fala que o Mark, ele vive uma vida de conto de fadas, ele não faz todas essas coisas que eu vou falar, mas ele fala que é um garoto rico do subúrbio, tá ligado? Ele vive ali no mundo de conto de fada, ele voa acima das pessoas, ele não tá ligado nas coisas que rolam. A vida dele sempre foi muito simples, tá ligado? Ele tinha uma mãe que amava ele, cuidava dele, tinha um pai que era um super-herói e ele esperava quando que ele ia ser um super-herói, tá ligado? Não tinha problema, não tinha medo, não tinha nada. Então ele não tem noção de várias coisas, daí ele fala, ah, vem aqui comigo que eu vou te mostrar os problemas da cidade, tá ligado? E ele vai e tal. Depois disso, a gente tem mais uma conversa naquele sistema triangular, né, entre Mark, Deb e o Nolan. Mais uma vez o Mark conta o que está acontecendo, o Nolan fala, não, não tem que ajudar ninguém, pau no cu de todo mundo. E a Deb até fala pra ele, ah, o que eu sei é que ajudar alguém nunca é um motivo pra tu se envergonhar, tá ligado? Então, basicamente, mais uma vez a Deb que faz com que o Mark tome uma decisão que, certo ou errado, é uma decisão que talvez seja mais heróica, né? E até esse momento daí o Mauler Twin já conseguiu fazer um dos novos clones dele.
Até que daí ele é visitado pelo robô, né? Que tá com o material genético do Rex, que ele aprendeu aí, acho que não foi no último episódio, que ele pegou o sangue do Rex pra fazer o que nós sabemos ser um clone, né? E daí, a Debbie arruma um jeito de tirar o Nolan da casa pra conseguir buscar pelo uniforme. Né? Ela faz aquele esquema lá de mandar ele buscar um vinho e uma pizza em lugares diferentes. E ela vai ter 20 minutos pra buscar pelo uniforme dele, que ela se lembrou que ela já tinha visto ele puto sobre o uniforme, e também ele viu o anúncio do uniforme, né? A palavra uniforme lá no caderno de anotações do Damien Darkblood. Enfim, nisso daí o Mark e o Titã atacam a base do Face Mecânica, que é, digamos, o evento mais importante desse episódio, né? Eles são surpreendidos por um grande grupo de supervilões, né? Porque o Face Mecânica dá aquele discurso dizendo que ele tá sempre na frente, e daí tal, eles vão ter que brigar com uma gurizada ali e tal. Enquanto isso, a Eve e a Amber, né, estão questionando por que o Mark não tá lá no centro comunitário ainda, enquanto isso ele tá levando uma surra, né? Mas, né, tem um momento lá que o Titã é derrubado, ele é nocauteado e tal, e daí o Mark fica puto, ele até sai lá, cheio de se dando uma porrada e pergunta assim, quem é o próximo? Que é o momento que o Battle Beast nocauteia ele. Esse personagem do Battle Beast, pra quem não... Esse nome não foi dado nesse episódio, né? Que é o gatão, aquele tigre. Isso aqui já é um spoiler, mas não é spoiler, né? Que todo mundo deve ter imaginado que esse gato não era um gato qualquer, né? Pra ele ter descido o cacete em todo mundo assim e tal. Então, ele tem um outro nome, acho que o nome dele é Tok, ou Tog, agora me falhou. Mas eu vou chamar ele de besta de batalha, ou Battle Beast, né? E ele é um personagem também que vai aparecer, como vocês devem estar imaginando, né? Ou vocês devem saber, ele vai continuar aparecendo na série. E tem outra coisa, assim, que eu acho que é um momento, assim, interessante de observação, que assim que o Mark tá levando uma ruim pra ele, pro Battle Beast, o pai dele, é mostrado que o Nolan tá do lado de fora do prédio, ele tá observando, assim, ele sabe que o Mark tá ali naquele prédio e que ele tá tendo uma briga. Então, é até por isso que os Guardiões Globais chegam lá e tal, que eles falam, os Guardiões Globais receberam uma denúncia anônima. Então, o que a gente sabe é que por algum motivo o Nolan sabia o que estava acontecendo ali e ele decidiu não se envolver. Por que que o Nolan não se envolveu para intervir em prol do filho dele, sendo que antes ele já tinha feito isso, né? Quando ele veio atacar os Flaxans e tal. Ele já salvou o Mark de uma ruim. Aí, né, esse daí é o tipo de coisa que eu não posso falar sem spoiler, talvez, coisas. Então eu vou deixar esse comentário para depois que eu terminar de falar sobre os 8 episódios. Mas, né, vai deixar essa dúvida aí no ar. Enfim. Mas daí depois que o Titã foi derrubado e tudo mais, né, melhor dizendo, depois que chegou os novos Guardiões Globais, eles acabam sendo dominados também pelo Battle Beast, e você começa a entender que não é só uma coisa do Mark, né? O Invencível foi completamente arregaçado pela besta de batalha, que, né, arregaçou, abriu um buracão no peito dele com aquela clava, mas não foi só ele, né? A menina monstro também levou uma surra, levou 2 pedradas na cabeça que explodiu metade do crânio dela, tá ligado? E o Sansão Negro também foi, sabe, debolido, sabe? Deboliu tonto, tá ligado? A besta de batalha arrebentou todo mundo e por sorte ele foi embora. Foi literalmente isso. Se o Battle Beast não tivesse dito assim, vocês são muito bosta, eu vou largando, tinha acabado ali a história. Não tinha Invencível, não tinha nada. Tinha acabado a série aí. Mas felizmente para eles o Battle Beast falou que não ia matar um monte de lixo que nem eles. E o restante dos Guardiões, né, conseguiram daí vencer aqueles outros super vilões que provavelmente eram meio murcilha, né? Se numa grande vantagem que eles estavam, eles conseguiram perder, eles era meio ruim, né? Disso daí eles capturam daí o Machine Head, que foi abandonado pelo Isótopo, que era aquele personagem que se teleportava, que estava de comunhão, né? Ele estava aliado com o Titã all along e tal. O Titã, antes de ir embora, ele até tem aquela fala pro Mark, que ele fala Baguri. Baguri, imagina o Titã falando assim, Baguri. Ele fala assim, ó, moleque, o Bar não vai escapar sempre, né? Não adianta. Mas ele diz pra ele que espera que ele sobrevive, mas que ele tem que cuidar dos dele, né? E é o que isso que a gente vê no final do episódio e tal, quando ele volta lá ele volta lá pra esse prédio com a filha dele e tal, toca a música tema dele de novo, tu entende que ele vai virar o chefe do crime ali e tal, e que ele quer fazer mudanças, né? Que o Face Mecânica não fazia, ele vai fazer. Eu acho que a última cena desse episódio é aquela que eles estão testando as células Viltrumitas, né, do Mark, quando eles foram lá pegar o corpo dele pra cuidar dele. Eles estão testando nas células Viltrumitas e daí descobre que não consegue fazer nada com aquelas células, eles não conseguem afetar elas de maneira nenhuma, né?
Aí o episódio número 6 começa com aquele personagem Doug Cheston, né? O motherfucking Doug Cheston, que ele tá bebão lá, dando em cima das 3 universitárias antes de ser sequestrado pelo Sinclair, né? O D.A. Sinclair, que é o maluco lá e tal. O Mark, Sansão Negra e a menina monstro precisam de tratamento emergencial para sobreviver. O Sansão recuperou seus poderes depois de ter levado uma surra, tá ligado? Simples assim. E a menina monstro, por outro lado, ela só conseguiu se recuperar basicamente por causa do esforço que o robô fez, né? Tudo que ele deu um jeito lá foi até o Ártico para pegar uma flor do caralho lá e tal. É ali que fica mais escancarado que ele tem interesses amorosos pela menina monstro. Após reatar com o Mark, basicamente, né? A Amber e o Mark vão viajar com o William lá para aquela universidade que estuda o Rick, que é o crush, né, do William. O cara que ele tá gamado. Aí a Eve decidiu viver no meio do mato, né? Se afastou dos pais dela, da função de super-heroína, foi montar uma cabana lá no meio do nada, né? Dentro da aula lá do Rick, que tá todo mundo observando, pelo jeito na universidade qualquer um pode entrar e assistir as aulas, né? Tem aquela cena lá que a Amber meio que tem uma breve discussão com o J.A. Sinclair, até que o Rick intervém, né? E daí o J.A. Sinclair escolhe ele pra transformar no seu próximo ciborgue, né? Ciborgue doido dele. Enfim, a gente passa por algumas cenas meio chatas de comédia romântica, né? Que é o Mark e a Amber dando uns rolezinhos, comendo umas coisinhas, bebendo umas bebidinhas, essas coisas meio toscas ali e tal, até o momento que o Cyborg que foi criado, né, com base no Doug Cheston ataca e tal. E honestamente, outra coisa, mano, precisava esse ciborgue aleatório cagar o Mark a pau. Sério, os caras não deram uma chance, mano. O ciborgue, um ciborgue ainda que nem eram as versões mais avançadas, cagou o Mark a pau e ele só se matou. Tipo, nem foi o Mark que derrotou ele, eles não deram uma migalha, sabe? Parece que qualquer cena que eles podiam escrever que o Mark não ia aparecer um bunda mole, eles faziam, não, essa cena ele tem que sair como um bunda mole. Porque, cara, foi constantemente, tá ligado? E não foi nem a última vez nesse episódio também, né? Aí a Amber termina com o Mark de novo, porque achou que ele é um cuzão que abandonou os amigos no momento de necessidade, né? A Debbie leva o uniforme do Nolan até o Arthur Rosenbaum, e daí, após fazer aquela análise, né, eles concluem aquilo que nós já sabíamos o tempo inteiro, que o Omni-Man foi quem matou os Guardiões Globais, e daí, então, a Debbie, a vida dela vai cada vez ficar pior, coitada, né? Aí a Amber tá marcando de ir pra uma festa, né? E o William tá enchendo o saco do Mark, depois de descobrir que ele é invencível, ele quer voar e os caralho, ele falou que é a coisa mais legal que já aconteceu na vida dele. E o Invencível está nos papos de que, ó, eu vou deixar de ser um super-herói, sempre que eu tento ajudar alguém dá merda, blá 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 blá. Né? O Rick é atacado pelo Sinclair. E o Mark, mais uma vez, cara, consegue ser Mano, como é que esse cara consegue ser tão traste, cara? Ele tem a opção de ou ir atrás da guria, que ele tratou mal desde o começo da porra dessa série, pra reatar o relacionamento, ou ajudar um amigo dele que tá falando, cara, meu amigo, o meu namorado tá passando problema aqui. Eu vi que deu alguma treta. Ele fala, não, tem que ir lá atrás da minha mulher primeiro, depois eu te ajudo. Então, cara, todas as decisões que esse guri podia fazer direito, ele fez errado. Vai se foder, Mark. Né? O Nolan toma umas cevas lá com o Arthur Rosenbaum. Tu vê que o cara tá cagado, né? Como qualquer um estaria imaginando que a qualquer momento o Nolan vai comer o cu dele. E daí, depois de agir feito um bunda mole, né, e ter ido até lá a festa lá atrás da guria, o Mark finalmente resolve ir até os esgotos para resgatar o Rick e o William. E mais uma vez ele tem o rabo chutado pelos ciborgues, cara. E, tipo, ele nem tem chance, tá ligado? Os 3 ciborgues cagam ele a pau. Claro, se ele ia apanhar pra um, ele não vai bater em 3, né? E daí, usando o poder do amor, que eu acho que ficou meio que forçado, desnecessário, considerando que o cara falou que a gente tinha tirado o lobo frontal do cérebro dele, acho que foi isso que ele falou ali e tal. Tipo, o cara já não tinha nem como saber mais nada, porra nenhuma, mas ainda assim ele foi comovido pelo poder do amor do cara que ele nem era namorado ainda, sabe? E conseguiu reagir. Sabe? Eu achei uma cena muito lamentável, assim e tal. Mas, né, fazer o quê? Aí até quando os ciborgues são desativados, né? Até o William tem um momento mais foda quando ele tá batendo no Jay Sinclair, tá ligado? Considerando que ele é só um humano normal. E ele começa a cagar o Sinclair a pau ali e tal. Né? E no final o Mark acerta o backfist ali na cara do Sinclair que arregaça a boca dele. Né? O Nolan chega em casa e ele encontra a Debbie bêbada e puta com ele, né? Porque agora ela já tem certeza que ele matou os Guardiões Globais. E daí eles tretam, né? Eles tretam, ela sobe puta e ele
ficar putinho assim, dar um soquinho na parede, sabe? Só que o soquinho na parede dele arregaça a parede, né? E o episódio termina com dois adolescentes escavando a tumba do imortal lá e tal. Eles fazem aquela piadinha que eles leram no Reddit, que eu achei bem feita, bem contemporânea, bem contextual com o mundo de hoje em dia. E esse aqui é outro bagulho que eu acho que eu vou deixar pra comentar a respeito no final. Sobre esse momento aqui específico que me gera muita confusão, tá ligado? O que aconteceu aqui, né? Nessa cena desses rapazes escavando o corpo do imortal e tal. O que mais que eu tinha que separado sobre isso? Ah, sobre a questão do Battle Beast lá. Tá bom. Episódio número 7, então, começa com a Debbie se acordando sozinha. Ela desce e enxerga, né, os estragos que foram causados pelo Nolan antes de confrontar ele e mandar ele embora, assim, sai da minha casa! E daí ele sai putaço, falando, depois a gente conversa, né? Aí, quando eles voltam pra casa, todo mundo borocochoxo assim e tal. O Mark resolve confessar pra Amber que ele é invencível, acreditando que ele ia resolver tudo, tá ligado? Que o pai dele já. A mãe dele já falou que o pai dele fez isso uma vez, tá ligado? Que ele achou que. Ah, tu achou que só porque tu era super-herói ia ficar caidinha por ti. E foi mesmo que isso que o Mark achou que ia acontecer, que eles iam falar que era super-herói. Ah, eu salvo as pessoas. Daí a guria fala, mano, vai te fuder, seu arrombado. Mano, vocês ouviram esse barulho, parecia uma bomba, bah, fiquei cagado. Na verdade, era o meu telefone aqui, o Anchor, né, que é o aplicativo que eu uso pra fazer o podcast e pra distribuir o podcast, me avisando que tava chegando a 1 hora de segmento. Bem, normalmente isso seria um exagero, mas como esse programa tá sendo focado num assunto, entendeu? Quem tá me ouvindo até aqui é porque queria ouvir sobre o Invencível, então, né, meio que, sei lá, foda-se que passou já de 1 hora. Mas, né, deixa eu tentar voltar pro fio da meada, que a última coisa que eu tinha falado é de como a Debbie tinha mandado o Nolan se fuder quando ele tentou se achar o melhor de todos só porque era um super-herói. Né? Vou ter que também me encontrar aqui nas minhas anotações, né? Só um minutinho, gente, peraí. Perdão. Ah, tá. Aí, a cena que a gente vê daí agora, daí é o robô mostrando o corpo dele verdadeiro pros Mauler Twins, né? Ele tem todo aquele momento de negociação ali e tal, que ele tem que ficar vulnerável e tudo mais. Uma conversa legal, mostra como os Mauler Twins são realmente inteligentes, entendeu? Como eles são realmente uma mistura interessante de inteligência e força, né? Porque eles também são super fortes, obviamente. Né? Aí tem aquela cena no carro que o William fala todas as verdades pro Mark, mas todas, ele joga um monte de coisa na cara dele e fala, mano, toma no teu cu, daí ele fala sorry, not sorry lá e tal, e a reação do super mimadinho é ficar putinho, sabe, sair brabinho, assim, eu tô brabinho, entendeu? Sendo que, Mark, vai te fuder, Mark, né? Aí o Cecil traz a Debbie para até as instalações do governo, porque de agora em diante eles vão ter que tentar parar o Nolan, né? E daí após uma operação que quase dá errado, o Rudolph Connors consegue transferir sua consciência pro seu novo corpo, né? Pro clone adolescente do Rex. E eles têm aquela cena maneira ali e tal, que ele fala que, eu nunca imaginei que eu ia me sentir esse sentimento de continuidade, né? Que o clone achava que ele só ia nascer e achar que ele nasceu naquele momento, mas é como se ele tivesse realmente persistindo, né? E daí ele executa, né, a versão dele original, né? O corpo de verdade, digamos assim, do Rudolph Connors, que era aquela coisa lá asquerosa com uma doença fodida. Daí, né, ele morre e descansa em paz, né? Aí o robô ataca os Mother Twins, né, com a intenção de levar eles de volta pra prisão. O Nolan começa a chacinar daí os agentes do governo quando ele chega em casa e tal, fica puto, né? Mais um pouco de violência gratuita pra nós, umas mortes meio que não tem nada a ver, mas é maneira pelo menos, mas uns estilos de execução que não tem o menor sentido prático, por que alguém agiria daquela forma, mas a gente vê umas coisas bem maneiras, né? Enfim, enquanto isso daí até aquela cena lá que o Mark vai lá e explode a casa do outro lado, na verdade não é ele que explode, né? É o cara que trabalhava pro Cecil que explode pra tentar ferir ele, inutilmente, né? A gente tem aquela cena que o Mark e a Eve estão trocando conversa fiada, né? E mais uma vez o Mark tá precisando de alguém, tentar mostrar pra ele o óbvio, porque ele é uma criança muito burra. Né? Aí o Cecil ordena os guardiões a ficarem de prontidão, e aí que eles ficam assim, caralho, como assim a gente tem que ficar prontidão pra tentar impedir o Omni-Man, que eles ainda não tinham entendido essa parte, né? O Rudolph Connors aparece, né? Sendo um clone do Rex, e levanta uma série de questionamentos, todo mundo começa a fazer um monte de perguntas pra ele sobre como que ele ficou assim, que ninguém nem sabia que ele era um ser humano antes, né? E nunca nem viram aquele corpo horrível dele. Acho que as únicas pessoas no mundo que viram, pelo menos, né? Recentemente, foi os Mauler Twins, né?
Aí tem aquela cena que o Nolan recebe 2 tiros gigantescos de um canhão espacial. Aí também isso abre um monte de questionamento, tá ligado? Tipo, como é que na luta inicial com os Guardiões Globais ele ficou 2 semanas nocauteado e 2 tiros de uma mega arma atômica de 400 bilhões de dólares só faz o nariz dele sangrar? Tipo, eu entendi que eles tentaram, né, dos quadrinhos pra, pra animação, eles tentaram fazer a luta ficar menos, né, roubada pro lado do Nolan, mas, né, quer dizer que os socos do Imortal e os golpes da Mulher Marcial são mais eficazes, são mais eficientes do que aqueles 2 tiros gigantescos, então eles, sabe, eu acho que eles deveriam ser mais fortes, eu acho que meio que não bateu, tá ligado? Eu acho que foi uma adaptação que ele não pensou all the way through, sabe? Ele, tipo assim, se aquele tiro ali não ia causar dano nele, não seria o Imortal e a Mulher Marcial, porque praticamente foram só eles que atacaram ele, tá ligado? O o Red Rush feriu um pouco ele ali no peito, digamos assim. Dá até pra dizer que também que um pouco vai na conta do Red Rush também, mas agora os outros 4 vilões, os outros 4 membros lá dos Guardiões Globais não fizeram nada, sabe? Asa Negra não fez nada, aquela aguinha que aquele peixe tava jogando não fez nada. Também que eu não entendi como é que aqueles ataques conseguiram deixar ele desmaiado ou ferido por 2 semanas, ou ele tava fazendo de quando ele tava dormindo, sabe? Meio que, eu diria que isso aqui é um plot hole, tá ligado? Meio que não faz sentido que 2 tiros gigantescos façam o nariz dele escorrer um sanguezinho e aqueles guardiões globais lá tenham conseguido deixar ele nocauteado. Não foi por 2 semanas, quem ficou 2 semanas nocauteado foi o Omni-Man, o Omni-Man não. O Invencível no final da série. Então foi menos tempo que isso. Mas ainda assim ele ficou mal. Ele foi parar no hospital e ficou em coma. Tá ligado? Então meio que, né? Eu acho que rolou. Ele devia ter. Ah, não, mas o Nolan é muito mais forte do que isso, entendeu? Acho que eles deviam ter mudado algumas coisas assim, então, pra essa adaptação não ficar meio estranha. Mas, né, aí o Cecil distrai o Nolan durante algum tempo, aquela cena que eles têm aquela confrontação, digamos assim, que o Nolan arranca a gravata dele no último momento que tentou pegar ele, até que daí ele envia 3 novos ciborgues pra atacar o Omni-Man, né, melhores do que os que o Jade Sinclair faria antes, e daí outro nitpick meu é, tipo, se eles estavam fazendo novos ciborgues melhores do que antes, por que que eles não mexem na arcada dentária deles, tá ligado? O outro cara, ele tava trabalhando no esgoto, eu entendo, tá ligado? Ele tava fazendo um bagulho que ele não devia estar fazendo. Só que agora que esses... Espero que os ciborgues do futuro, eles corrijam os dentes deles, porque não faz sentido tu fazer uma máquina de matar e tu manter os dentes que nós temos, sabe? Os dentes de seres humanos que são retos. E... Né, se o objetivo é fazer um animal que vai matar, é porque eles têm muitas cenas que eles mordem, então eu era obrigado a ficar pensando, cara, por que, que uma criatura que morde tanto tá mordendo com os dentes assim, sabe, que não são pontiagudos, que não são navalhas, lâminas afiadas, sabe? Meio que não faz muito sentido, né? Aí o Kaiju é trazido pra lutar com o Nolan, e daí é outro momento de que serviu pra me deixar mais puto com o Invencível, que, né, o arrombado nunca faz nada que preste, e nesse momento ele chega pra ajudar o pai dele, que até agora ele não sabia nada a respeito do pai dele, né? Eu sei que do ponto de vista dele ele era ignorante, então o lado dele era ajudar o pai dele, mas tipo, cara, ele nunca tá na hora certa pra fazer o que preste dele, chega pra dar um socão no Kaiju, que deveria ganhar, digamos assim, tá ligado? Que arrombado esse Invencível, né? Aí, pertíssimo do final do episódio, o Imortal volta à vida e todo mundo sabe o que acontece, né? Ele leva um pau e morre. Sabe, tipo, essa cena daí eu acho que todo mundo que assistiu deve ter sentido a mesma coisa, sabe? Todo mundo achou, mano, peraí, tu é um imortal e tu morreu de novo. O Imortal ele é uma mistura de Abraham Lincoln com o Vandal Savage da DC, só que, cara, o Vandal Savage nunca morreu rapidamente, assim, entendeu? O Imortal conseguiu morrer 2 vezes na primeira temporada, cara. Em 7 episódios ele morreu 2 vezes. Sério, muito lamentável esse Imortal, tá ligado? Em menos de 5 minutos o Mini-Man matou ele de novo, espancou ele e cortou ele ao meio e tal. O confronto deles até que é legal, sabe? Mas ao mesmo tempo que, tipo assim, cara, ele sai, sabe? Ah, vou matar o Omni-Man, sabe? Tipo, é muito chiado. Tipo, perto do final do episódio, antes de começar o próximo episódio, ele já tá morto. Eu até achei, bah, ia acabar com eles brigando, ia acabar com eles chegando pra encarar, sabe? Eu pensei que realmente fui enganado, que o Imortal não era tão saco de bosta assim. Na verdade, eu já sabia também, acho que eu já tinha visto essa cena também antes. Eu não tenho certeza, por causa que várias dessas cenas de luta eu tinha visto antes, por causa que a internet me mostrava, tá ligado? Mas. Eu quero dizer que a construção te faz a entender que o Imortal vai se vingar, sabe? Tipo assim, pelo menos ele vai ser uma pedra no caminho do Nolan. Não é que ele vai ser algo tão insignificante quanto ele é. E ele morre de novo. O Imortal arrombado. 5 minutos ele já morreu, né? Aí o episódio termina com o Nolan e o Mark se encarando, né? Depois que o Mark vê
pai dele cortando o Imortal ao meio, e daí ele fala assim, filho, nós temos que conversar, né? E daí nós vamos pro último episódio, que até que, por mais de ser o último episódio, eu acho que é mais rápido de falar do que vários outros que eu falei, né? O episódio já começa com o Nolan contando a verdadeira história de Viltrum pra Mark, né? Que é sobre que eles eram uma raça dominadora e competitiva, que eles fizeram batalhas, guerras internas e tudo mais, até sobrar só os melhores, só os mais fortes, e daí agora eles querem que seja a única raça do mundo, eles querem massacrar os outros lugares e tudo mais, e daí ele começa a tentar convencer o Mark a ir pro lado dele, né? E daí então, uma cena que eu achei legal de quando começa o confronto deles, né? Quando o Mark nega ajudar o pai dele e questiona as barbaridades que, obviamente, ele tinha que questionar. Claro que isso demora. É um diálogo que tu vai curtindo as coisas, né? Por camadas, né? O Nolan chama a mãe dele de animal de estimação e ele ainda fica assim, tipo, animal de estimação. Tipo assim, cara, era pra ter ficado puto, seu arrombado. Mas, né? Até que chega um momento que eles vão brigar lá e tal. O Nolan já tocou o foda-se, ele já quer mostrar pra ele que ele não se importa com seres humanos. E tem aquela cena que é muito boa, que é quando o Mark vai tentar salvar aquelas pessoas naquele prédio que tá caindo. E quando depois que o prédio cai, ele tá só segurando um braço assim na mão, né? Aí depois eles vão pra aquela cena do metrô, que já se tornou, né, do trem, melhor dizendo, né? Ou metrô, agora tô em dúvida. Enfim, né? Que é aquela cena que todo mundo já sabe como é que é, né? Que ele segura o Mark na frente do trem e pum, rebenta tudo e tal, e continua falando sobre como seres humanos são merda, que ele vai viver por milhares de anos, e pra eles a vida de nenhuma daquelas pessoas não significa porra nenhuma, barará, barará, bararu, e nada disso tá fazendo o Mark, né? Se convencer, deixar de sentir-se humano, né? Por se deixar de sentir que aquelas pessoas merecem viver e tudo mais. Aí o espancamento segue acontecendo até que chegamos naquela cena, né, que o Nola arrebenta ele tanto que ele fica uma coisa asquerosa, assim, de tanto soco que ele levou na cara, e daí depois ele fala aquele think, Mark, think, sabe? Think, Mark, think, sabe? Pensa, Mark, pensa. O que que tu vai ter daqui 500 anos? Não vai ter mais ninguém, sabe? Tipo, a, essa parte daí pra mim foi outros momentos, assim, que, tipo, quando o Mark fala o que ele falou, claro que, né, é, no grande esquema das coisas, foi exatamente essa frase que ele falou ali no final que fez o Nolan tomar a decisão que ele tomou, né? Que foi de abandonar a Terra. Foi por ele. Ele foi sensibilizado por aquela declaração ali e tal. Que meio que a gente conhece, né? É o poder do amor, tá ligado? O poder da amizade. Isso daí a gente já viu muitas vezes de várias formas diferentes nos enredos de ficção, tá ligado? É, é o método Naruto de ser, sabe? Vencer a batalha com a conversa ali e tal. E tudo mais. Ele conversa e, né? Mas meio que do ponto de vista assim do personagem, tipo, depois que teu pai já chacinou um monte de gente, já chamou tua mãe de animal de estimação, tu quer ficar vivo durante 500 anos porque tu vai ter o teu papaizinho, tá ligado? Eu achei, cara, eu consigo entender a maioria das pessoas sentindo pena do Mark, entendeu? Eu não senti por causa que, sei lá, não me senti. Ao longo dessa temporada eu não enxerguei nele assim características heróicas, sabe? Realmente enxergo ele mesmo como o filhinho do papai dele, sabe? Basicamente é isso que eu enxergo eles e tal. Eu não tenho uma visão do Mark ser um garoto bondoso, por exemplo, e tal. Essa cena, todo esse último episódio era pra fazer o coração das pessoas amolecer. O meu não amoleceu, mas eu entendo que muitas outras pessoas podem ter ficado. Mas o meu sentimento ao longo desse último episódio inteiro era de revolta, tá ligado? Era de revolta de que, né, gostaria de ver as pessoas responsáveis por isso pagando caro, mas eu sei que meus desejos não serão atendidos, né? Enfim, aí o Nolan foge do planeta, né? E daí nós vamos enxergando daí os resultados daquele confronto. É dito sobre quantas pessoas morreram, que são, né, o, a quantidade, o valor em perdas, o valor em vidas é incalculável e tudo mais. E daí a gente vai vendo algumas outras coisas. A gente vê assim, os Mauler Twins, eles são presos, né? Eles são capturados de novo, depois de explodir lá a câmara deles lá de clonagem, né? A Debbie começa a passar pelo processo de luto emocional dela e tal. Que agora que ela viu todas aquelas barbaridades da boca do Nolan, ela vai ter que lidar, ela vai ter que digerir, ela vai ter que pensar qual vai ser a vida dela depois que o Nolan foi embora, tudo mais.
e depois que entendeu que a agenda do Nolan era dominar o mundo e não, né, salvar o mundo, né? Aí os Guardiões Globais tem aquela cena ali que mostra que eles vão começar a se unir, que quando eles começam a limpar o sangue lá e tal, daí parece que agora eles vão começar a ter um novo momento de camaradagem, né? Aí o Cecil questiona o Mark sobre as intenções dele depois que ele ficou 2 semanas em coma aí, sim, sobre ser um super-herói. E mais uma vez o Mark nele faz o que ele faz, que é ser bunda mole, né? Que ele fala falar, eu não sei. É tudo isso, cara. Todas as respostas dá pra ver que quando o cara criou o Mark, ele pensava como é que a pessoa mais bunda mole pode responder cada uma das ações, as atitudes, sabe? Uma pessoa menos decidida, com menos objetivos, com menos, sabe? Com menos nada. Ele tá sempre assim, eu não sei, eu não sei, né? Aí a Amber, o William e a Eve vão visitar o Mark, né? Todo mundo meio que fica de boa com ele só porque ele quase morreu. Tipo, se tu faz por uma experiência de quase morte, tudo que tu fez e falou fica passado e tal, né? Até que daí o Mark, quando ele tá lá almoçando ou jantando com os amigos dele, ele é convocado pro espaço sideral, que ele vai lá pra cena final, que ele encontra mais uma vez o Allen, né? O Allen the Alien, né? Allen o Alien, que avisa pra ele sobre algo que a gente já sabia, que tinha um Viltrumita vivendo na Terra, e daí o Mark fala, eu sei, é meu pai, é esse e aquilo, né? Aí a gente ouve um pouco sobre o passado do Allen, né? Que ele já nasceu quando o planeta dele tinha sido destruído e ele já foi criado sendo uma colônia de reprodução, no caso, né? A gente já fica sabendo disso, que o povo dele tinha sido devastado pelos Viltrumitas, né? E o Allen fala que ele trabalha para a Coligação Galáctica. Eu acho que é Coligação Galáctica. Eu sei que é Coligação, mas eu não me lembro se ele tem outro nome. Eu vou falar que é Coligação Galáctica, né? Que basicamente é uma força, uma tropa, uma reunião, um grupo de pessoas que querem se unir contra os Viltrumitas, sabendo que os Viltrumitas dominem todo o universo, né? Aí no fim, quando tá tocando uma musiquinha, eles estão lá sentados na lua batendo um papo, a gente vai ver enxergando algumas coisas que estão por vir ainda aí, provavelmente na segunda temporada, né? Que a gente enxerga os Flaxans de novo, né? Que os Flaxans vão voltar a aparecer. A gente vai enxergar o Titã, que a gente espera que vai ter alguma outra coisa. A gente enxerga o Battle Beast de novo, né? Que ele tá lá no espaço sideral brigando com não sei quem. A gente enxerga o Doutor Sísmico, que aparentemente ele sobreviveu, caiu dentro do vulcão e agora ele lidera os homens de lava. E a gente enxerga os ciborgues do J.A. Sinclair, que o Cecil está produzindo em larga escala, em segredo. Ele está fazendo um exército, provavelmente, caso ele tenha que se defender contra o Nolan ou qualquer outro Viltrumita. E assim termina a primeira temporada de Invencível. Olha, honestamente, eu já tô. Esse episódio já passou de 1 hora, então, né? Quem tá ouvindo é só gente que tem interesse de ouvir mesmo. Então, eu vou tentar não me estender na terceira parte, que seria uma parte, tipo assim, que aí que só houve pessoas que não se importar de ouvir, digamos assim, spoilers de coisas referentes aos quadrinhos. Eu ia me aprofundar nisso aqui, mas eu não vou nem entrar nisso. Eu acho que ou dá pra deixar pra falar num futuro ou num outro episódio. Eu vou só fazer alguns comentários, assim, que são um pouco de spoiler. Então, se tu já não quer ouvir mais nada, assim, referente a esse assunto, fecha aqui agora e me escuta na sexta-feira falando de outra coisa. Mas agora, algumas coisas que eu tenho aqui, né, que eu acho interessante observar nessa primeira temporada, pelo menos. Sabe? Voltando lá, a questão do Battle Beast brigando com o Mark, entendeu? A especulação que eu vi muita gente fazendo, e eu fiz também, é que muita gente sabe que o Battle Beast é um personagem recorrente, ele vai aparecer depois, ele é um personagem muito forte. Então, a razão pelo qual o Nolan não salvou o Mark é que provavelmente ele já sabia quem era o Battle Beast e que se ele entrasse em confronto com o Battle Beast, para começar, ia ser uma luta demorada e difícil que ia expor, tipo, tudo, sabe, tudo que ele é e o Battle Beast não ia parar de brigar com ele, entendeu? Porque ia enxergar nele um inimigo digno, então ele ia ter que se defender do Battle Beast até a morte, e a verdade é que não tem garantias de qual dos dois venceria. Então, pra quem não sabia que o Battle Beast é tão forte, agora vocês estão sabendo, tá ligado? E o Nolan provavelmente sabia disso também, então. Ele decidiu não brigar com o Battle Beast. É a única coisa que faz sentido, entendeu? Porque ele sabia que o Mark tava quase morrendo e ele já mostrou que ele intervém pra salvar o Mark. Por que ele não entrou pra brigar com os outros caras lá naquele momento? Porque um deles era o Battle Beast, entendeu?
Isso daí é uma especulação, não é dito, entendeu? Mas é a coisa que faz sentido, entendeu? Se o Nolan intervisse ali pra brigar com o Battlebeast, ia ser uma briga de verdade. Eles iam entrar numa briga de verdade, que provavelmente ia ser extensa e não é garantido de quem ia sobreviver, quem ia vencer, quem ia ser o vencedor. Então o Nolan realmente preferiu não participar e só entrar em contato com os Guardiões Globais. E felizmente, daí o Battlebeast, como ele não se sentiu desafiado, ele nem ficou até o final, ele foi embora, né? Então, mas o Battlebeast é um personagem recorrente, ele vai aparecer mais na série e ele é um personagem muito forte, entendeu? Por isso até que dá uma colher de chá, não só pro Mark, mas para todos os outros personagens que levaram uma surra para ele, entendeu? Por causa que o Battlebeast, ele realmente, ele tá num nível superior, sabe? Ele realmente tá equivalente ao Nolan, pelo menos assim. Nessa primeira temporada, nenhum personagem que a gente viu chega perto dos Viltrumitas. Até o Invencível sobreviveu, todas as surras que ele levou, porque ele viu o Viltrumita, entendeu? Senão ele também já teria morrido. Mas agora, então, tem esse fato interessante, eu pelo menos acho muito interessante, sabe? Que o Nolan decidiu não intervir, porque ele sabia que ele ia ter que revelar tudo, ele ia ter que expor quem ele ia ter que, enfim, não ia ter como ele entrar numa briga com o Battlebeast e as pessoas não enxergarem muita coisa acontecendo, sabe? Ia ser uma batalha, sabe, realmente até a morte, e que a verdade é que a gente nunca vai ficar sabendo qual dos dois venceria. Essa daí vai ficar só pra imaginação. Aí a questão do Imortal é que eu não entendi em primeiro lugar. Eles foram enterrados em dois lugares diferentes. Eles não teve dois enterros diferentes. Um enterro que era pro público e um enterro que era só pra família. Então, como é que aqueles moleques sabiam onde é que era o lugar de verdade que o Imortal tava enterrado, entendeu? Pra mim, isso daí parece um plot hole. Um desses moleques é o filho do cara que a gente viu no primeiro episódio e no segundo episódio, só que aquele cara, ele é só um guardinha, ele não é alguém de dentro do alto escalão do governo pra descobrir. O que a gente ouviu lá no enterro dos Guardiões Globais é que eles foram enterrados, eles tiveram dois enterros, né? Um falso, que é pro público, e no outro que só tava lá as famílias, só tava as pessoas envolvidas, entendeu? Os únicos que não eram familiares eram o Mark e a Debbie, sabe? A Ivy Atômica, super-heróis, tá ligado? Era uma coisa assim. Então, como é que... Claro que pode ter vazado e tudo mais, mas eu acho que meio que não teve uma explicação. Se eles pelo menos podiam ter feito de alguma maneira que fizesse sentido aqueles dois moleques saber onde é que tá enterrado o Imortal. Mas também abre outro parênteses, tá ligado? Tipo, o cara é chamado de Imortal, ainda ninguém sabia que ele ia voltar à vida, tá ligado? Por que por que ele tava enterrado, sabe? Tipo, se quando socorreram ele, quem socorreu ele lá, o Cecil e o resto dos caras da agência dele, já sabia que ele ia voltar à vida, não sabia? Deveria saber, pelo menos nos quadrinhos, até onde eu sei, ele sabia. Tanto é que ele foi revivido em tempos diferentes nos quadrinhos, sabe? Tipo, o Imortal já tava vivo no momento que teve aquela treta lá com o Battle Beast, por exemplo, sabe? Ele já tava fazendo parte dos Guardiões Globais, isso nos quadrinhos, sabe? Então essa é uma mudança que fizeram especificamente uma mudança de timing que fizeram especificamente pra animação. E eu acho que não faz sentido nenhum, tá ligado? Eu acho que não faz sentido nenhum ele tá morto e tá enterrado, sabe? E tá, sei lá, não faz sentido junto com as coisas que eles falaram. Se alguém consegue enxergar explicações que eu não vi, justificativas de por que esses adolescentes encontraram o corpo dele e por que ele não tava sob o controle já do Cecil desde antes, né? De spoiler, ele vai voltar à vida, entendeu? Se vocês ainda tinham dúvida, ele vai voltar à vida provavelmente na próxima temporada e tal, e vai continuar fazendo parte do elenco dos personagens da história. Pelo menos é assim que foi nos quadrinhos, né? E basicamente eu não vou me estender sobre spoilers muitos spoilers agora dos quadrinhos e tal, embora eu tenha pesquisado bastante coisa, visto vídeo, lido matéria, então basicamente eu sei como é que a história termina nos quadrinhos, sei o que vai acontecer na dinâmica dos quadrinhos, essas coisas podem mudar, ou pelo menos mudar de ordem, né? Uma coisa só que eu acho curiosa comentar é sobre o caráter supremacista racial que tem nos Viltrumitas muito maior nos quadrinhos do que eles vão trazer para animação. Por exemplo, nos quadrinhos, eles têm uma dinâmica de falar que eles fizeram sabe, eles começaram a se reproduzir, sabe, em membros específicos, por isso que quase todos os Viltrumitas são, sabe, homens brancos de bigode, sabe? Quase todos eles nos quadrinhos têm o visual do Nolan, sabe? Tu vai enxergar muitos homens
Homens brancos de bigode. Lê os quadrinhos do Invencível. Não existe Viltrumitas negros e outras etnias nos quadrinhos quer dizer que eles foram extintos, eles foram mortos, tá ligado? Então, tem esse caráter de homogeneização, sabe? Uma pitada assim de supremacia racial, de nazismo, o que vocês quiserem chamar. E isso provavelmente não vai ser explorado na animação, tanto é que reassistindo, como assisti 2 vezes, eu tive certeza que na animação aparece Viltrumitas negros, entendeu? E Viltrumitas com a pele, sabe, eu ia dizer marrom, mas tipo assim, uma cor assim, sabe, bronzeada e tal. Eles têm tons de pele diferentes, sabe? Como se fossem etnias de Viltrumitas diferentes. E isso nos quadrinhos não tem. Eles são todos com a mesma aparência e tal. Talvez eles acharam que era um bagulho, sabe, ou antiquado ou muito pesado, sabe? Alguma diferença aí que eles achavam que valia a pena e tal. E a própria estrutura dos Viltrumitas, eles são, né? Eles são basicamente assim uma cópia, uma releitura, um plágio do que são os Saiyajins, entendeu? É uma raça guerreira, uma raça lutadora e tal. E, né, ainda mais com essa coisa de que muitos vão ter a mesma cara. Eu não sei se eles vão mudar isso, eu não sei se eles vão fazer pra animação, vão mudar isso, sabe? Eles vão fazer com que alguns Viltrumitas importantes não sejam homens brancos de bigode, sabe? Mas no padrão dos quadrinhos eu achei meio chato, meio repetitivo, meio cansado. Eu já não sou fã de clones de Superman, tá ligado? Eu confesso que pra mim, particularmente, a história seria ainda mais interessante se essa raça alienígena, né, dominadora e pica e poderosa dos Viltrumitas não fosse simplesmente um clone de Superman, né? Não fosse só alguém que é super forte, super rápido, com uma super regeneração roubada, sabe? Se não fosse só isso daí, se tivesse alguma coisa, características, não só de aparência, mas poderes diferentes, capacidades diferentes, sabe? Esse aqui é um clone de Superman que faz ainda menos coisa que o Superman, sabe? Ele não tem nem o laser dos olhos, nem o sopro gelado. Então ele é um clone de Superman ainda, sabe, com menos recursos, digamos assim, sabe? Então, eu não sou muito fã de ser clone de Superman e como alguém que eu já não sou fã do lado alienígena do Dragon Ball, sabe? Eu não gosto dessa parada de Saiyajin, os caralho que veio a partir do Dragon Ball Z. Então não é um quadrinho que tá imitando ou copiando ou homenageando isso que eu vou também achar o máximo, né? Realmente eu acho que é uma história meio chata, tá ligado? Que tipo, nós somos os mais fortes, nós vamos dominar todos, blá blá blá. Sabe, meio que não. Acho um bagulho meio cansadão mesmo, honestamente, sabe? E por fim, uma última crítica barra spoiler que eu vi pra frente é um quadrinho que tem bastante morte falsa, sabe? Por quê? Porque tem gente voltando à vida. Essa é uma coisa que eu particularmente não gosto. Eu acho que foi também, talvez tenha sido Dragon Ball Z que tenha me deixado frustrado com essa história de tá sempre, sabe, quando eu não sabia que todo mundo ia voltar à vida, as pessoas morriam, eu ficava triste, eu sofria, depois a pessoa voltava à vida e eu me sentia um imbecil, porque eu pensei, pô, não faz o menor sentido. E isso vai acontecer. Nos quadrinhos do Invencível acontece algumas vezes, entendeu? Tem alguns personagens aí que voltam à vida, entendeu? Além do Imortal, por exemplo. Tem alguns personagens que vão literalmente morrer e depois eles vão voltar à vida, eles vão ser revividos, né? Literalmente ressurreição. Vai acontecer isso algumas vezes aí e tal. Nos quadrinhos, entendeu? Não sei se na animação, quem sabe, eles vão fazer uma trollagem e vão falar, opa, aqui morreu e não voltou, sabe? Não sei, aí tudo depende do autor, né? Porque é o mesmo cara que tá por trás, mas a história começou a ser publicada em 2013, a gente tá em 2021, 18 anos depois, o cara pode estar com vontade diferente, com ideia diferente, com narrativas diferentes, com histórias diferentes que ele queira contar. Mas, né, eu vou parar por aqui. Várias outras coisas que eu poderia falar referente aos quadrinhos e tudo mais, eu vou deixar para outras oportunidades. No final foi uma análise bem aprofundada, né? Espero que alguém ouça tudo isso, porque eu fui longe, né, nessa primeira temporada, expressando aí as minhas opiniões, minhas análises, minhas reflexões, tudo mais. Mas de modo geral, é uma série que eu gostei de acompanhar sim. Recomendo para quem não tenha assistido, mas agora já for spoilado pra caralho,
né? Mas acho que vale a pena pra quem, principalmente pra quem ainda nunca viu uma história desse gênero, pode gostar ainda mais do que eu, tá ligado? Pra quem ainda não tá tão familiarizado com essas histórias, se tu nunca nem assistiu Dragon Ball Z, se tu nunca nem assistiu histórias do Super-Homem, nem viu clones do Super-Homem, talvez essa história seja ainda melhor pra ti, porque né, tu não tem essas coisas. E se tu não se importa também com um protagonista incompetente, talvez tu goste ainda mais. Tem gente até que gosta, que simpatiza. Eu não gosto muito de um personagem que só faz merda, que só fracassa, que só falha, tá ligado? Só isso, entendeu? Eu acho que nessa primeira temporada o Mark não teve nenhum ponto de redenção, tá ligado? Não tem nada sobre ele que dá tipo assim, ah não, nesse momento aqui esse garoto mandou bem. Eu acho que ele foi um zero à esquerda, e se eu tivesse que fazer um top 10 personagens, sabe, na primeira temporada, eu acho que ele ficaria bem abaixo. Não sei nem se ele estaria na lista, honestamente, sabe? Eu acho que ele é um personagem muito chato de acompanhar, por causa que ele tem uma personalidade muito fraca, ele não tem opinião muito certa por tudo, ele tá constantemente sendo, sabe, manipulado, influenciado, ele é muito fraquinho mesmo. Devo dizer, ah, mas é um cara de 17 anos, sim, mas tem várias jovens aí, várias histórias, entendeu? É uma história de ficção, filho da puta. O cara é um ET e ele não tem opinião, vai tomar no cu. Pra mim, não há justificativa. É simplesmente porque o autor quis fazer um bunda mole, entendeu? Pra mim é isso. Eu não sei como alguém pode olhar pro Mark e enxergar ele como qualquer outra coisa. E pelo que eu vejo, a maioria das pessoas caçam dele na internet mesmo, enxergam ele como um bundão porque ele só apanha. Mas, né, apanhar é o de menos. Se ele tivesse, pelo menos, assim, boas falas e boa intenção, e pelo menos antes de levar uma surra ele falasse alguma coisa foda, tipo assim, ah, quer me comer então, vem seu arrombado, quer me fuder, me beija, tá ligado? Sei lá, se ele tivesse uma atitude, assim, desafiadora, provocadora, obstinado, determinado, entendeu? Se ele tivesse crenças, convicções, sei lá, alguma coisa que eu pudesse identificar ele. Mas até agora eu só vi que tudo que ele decidiu foi por causa que outra pessoa, sabe, meio que falou por ele, sabe? E, né? E pelo que eu vi no futuro das HQs não vai ser muito diferente, tá ligado? Eu não imagino que eu vou assistir essa série enquanto ela tiver aí, até ela ser cancelada ou acabar, mas eu duvido muito que o Mark vai se tornar o meu personagem favorito ou um dos que eu mais gosto, né? E talvez isso também seja uma das razões pelo qual eu nunca consigo me conectar tanto com essa história, porque o protagonista tão bundão me dá nos nervos, né? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, e sexta-feira eu tô de volta trazendo mais um programa sem contexto.